Vamos começar hoje, começar os trabalhos. Então vamos dar-lhe. Tá. Boa noite tá aí pro Gabriel, Laura, Luana, Andrea, os de sempre, os guerreiros matemáticos aí. Me contem, conseguiram fazer a listinha? Conseguiram dar uma olhada na teoria, tá? Tentou. Beleza. Tudo bem. A aula de hoje eu acredito que eu vou conseguir resumir bem rapidinho. Quer dizer, rápido não sei, mas eu vou conseguir resumir o conteúdo, que é o que eu tô tentando fazer sempre. Mas dessa vez eu imagino que eu vou conseguir passar bastante coisa para vocês. Quadriláteros, principalmente porque eu tô falando de área, eu vou falar de área para vocês hoje. Vocês, quem olhou a lista reparou que todas as questões eram do Enem. Então, tipo, tanto para UFSC quanto para o Enem, quadrilátero é uma coisa que cai muito, muito mesmo. E se tu pegar a área é um negócio que no Enem cai absurdo. Tipo assim, no Enem é certeza que vocês vão encontrar pelo menos 2 ou 3 questões pedindo para calcular área. Então, sem se demorar muito, vamos seguir. Gabriel fazendo autoescola. Bah, o trânsito de Araranguá vai ficar perigoso daqui a pouco, hein, pessoal? Tomem cuidado. Mas beleza, a Laura tentou, a Luana fez também, então vamos seguir. Antes, eu botei aqui quadradinho de 8, papo que a gente vai falar dentre os grandes quadriláteros, o quadrado vai estar entre eles, vai estar no final da aula. Mas antes de apresentar o... Percebemos que ela não sabe o que é um quadrado, né? Porque quadradinho de 8 dela tá mais para um triângulo, mas enfim. Vamos revisar aí teoria de quadriláteros. O que é um quadrilátero? Só para começar, definição. Quadrilátero vai ser um polígono de 4 lados. Quadri, de 4, látero, 4 lados. Então, basicamente, quadrilátero é isso. Só que existem vários tipos. Vocês já se repararam com 500 tipos de... 500 não, né? Mas uma porrada de tipo de quadrilátero. Eu vou apresentar os principais aí para vocês. E vamos começar pelo primeiro, que é o mais torto, o mais estranho, mais defeituoso que existe. É tipo, sei lá, aquele teu primo chato. É todo defeituoso, todo tortinho e é isso aí. E ninguém dá importância para ele. Apresento a vocês o trapezoide. Não costuma cair em vestibular, não tem nenhuma propriedade importante, é só para vocês saberem que existe o trapezoide. Beleza? Agora a parada vai começar a ficar um pouco mais interessante. Porque depois do trapezoide, entra o trapézio. Esse sim é um bicho que vocês têm que ficar ligado. O que um trapézio é? Ele é um quadrilátero, 4 lados, que tem as bases paralelas, ou 2 lados paralelos. Como assim? Vocês percebem que esse lado aqui, AB, deixa eu colocar aqui o laser para destacar. O segmento AB, ele é paralelo ao segmento DC. Então a gente vai chamar esses 2 lados paralelos de base e dizer que um trapézio, ele é um quadrilátero que possui 2 lados opostos que são paralelos e eles são chamados de bases. E aí para calcular a área deles vai ser o seguinte: a área é igual a soma das bases vezes a altura dividido por 2. E aí eu vou mostrar naquele programinha que eu, se eu não me engano, eu já apresentei para vocês. Vamos ver se vai rolar aqui. Na última semana, na penúltima semana, enfim. Vamos ver, cadê? Aqui. Que eu apresentei para vocês um pouco sobre as áreas, expliquei de onde que tinha vindo aquela lógica. E eu quero que vocês pensem o seguinte: se eu tivesse um retângulo normal, eu estaria fazendo, por exemplo, 6 vezes 3, ou então, sei lá, 7 vezes 5, eu estaria multiplicando a base pela altura. Só que o que eu quero que vocês imaginem aqui no nosso querido trapézio?
vocês percebem que uma base é pequena e a outra base é grande. O que você está fazendo? Pensa que eu vou vir aqui para o Paint. Eu tenho a base pequena, a base grande. Se fosse um retângulo, eu faria base, aumentar aqui o tamanho. Eu faria base vezes altura. No trapézio, o que você vai fazer? Você vai fazer a base média, que vai ficar o seguinte: a base maior mais a base menor. Então, tu vai fazer a média das duas. Vai dividir por 2. E assim tu vai encontrar a base média. Porque ó, tu tem uma pequena, uma grande. Soma as duas, divide por 2, chegou na base média. E para finalizar, multiplica pela altura. Porque na verdade, isso daqui que eu estou pintando em vermelho nada mais é do que o que a gente chama de base média. Então é daí que vem a fórmula de área de trapézio, para você não esquecer, às vezes não tem a fórmula no Enem, se pá, deu um branco. Lembra disso, que a fórmula vai ser a média das bases vezes a altura, ou seja, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Até aqui, tranquilo? Beleza, vamos seguindo aqui. O próximo, que também é muito importante, daí eu quero que vocês percebam o seguinte: tudo que eu tô falando que vale para o trapézio vai começar a valer para os outros também, porque eu tô meio que especificando. É como se eu tivesse um funil. Eu tenho várias figuras geométricas e eu tô afunilando, mas na verdade todas elas são quadriláteros. Lembrem disso, todas elas são quadriláteros. E a próxima é o famoso paralelogramo. E aí o que eu preciso que vocês lembrem do paralelogramo? O legal da matemática é que o nome ele diz muito sobre as coisas. Então pensa, paralelo, 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 paralelogramo. O que significa? Significa que todos os lados opostos são paralelos. Então, os lados opostos são paralelos. Significa que esse daqui que eu vou marcar em vermelho, com laser, ó, aqui em cima, é paralelo ao de baixo. Assim como as laterais também são paralelas. Por isso que o nome dele é paralelogramo, porque tem todos os lados opostos paralelos. Outra coisa que daí é uma propriedade do paralelogramo é que esses lados opostos eles vão ser congruentes. O que significa congruente? Congruente é a mesma coisa que igual. Então pensa comigo o seguinte: os lados paralelos, além de serem paralelos, também vão ser iguais. Então se aqui mede 5, embaixo mede 5. Se do ladinho aqui mede, sei lá, 3, do outro lado vai medir 3 também. E, por consequência, os ângulos opostos também vão ser congruentes. Então, por exemplo, se aqui mede, sei lá, 130, aqui no verdinho também vai medir 130. E se aqui mede 130, aqui mede 130, e a soma que a gente viu lá nos polígonos de um quadrilátero é 360, vamos fazer aqui com a canetinha, vamos ver se vocês vão pegar esse exemplo. Vamos supor que eu disse que esse ângulo aqui, verde, mede 100. Tá horrível, mas enfim, 100 graus. Quanto que mede do outro lado verde? Alguém me fala. Isso, o Gabriel falou, 100 também. A Andrea também, acertaram, boa. Pegaram a ideia. 100. Só que eu quero saber agora o amarelo. Alguém consegue me dizer quanto que vale o amarelo? Vai ter que puxar um pouquinho da aula passada. Quanto que vale o amarelo? 80. Boa, Laura. Boa. Para quem não pegou de primeira, por que é 80? É porque é o seguinte, o quadrilátero tem 360 graus. Então, se aqui tem 100, aqui tem 100, falta 160 dos dois lados. Então, vai 80 para cada lado. E a gente acaba de ver que, de fato, os ângulos aqui, os opostos, são mesmo iguais. E além disso, uma última propriedade é que as diagonais, se tu fizer a diagonalzinha aqui do paralelogramo, e se tu pegar esse pontinho aqui, ele é exatamente o meio das diagonais. Então, se aqui vale x, esse pedacinho da diagonal, esse outro pedaço também vale x.
Se aqui, nessa outra diagonal, vale y, aqui também vale y. Tranquilinho? E, para finalizar, tá, ficou meio... Ignorem aqui esses rabiscos que a gente fez. A área vai ser exatamente da maneira que a gente calculou ali no... Aqui, ó. Tu tinha um retângulo, a única diferença é que é como se tu tivesse um retângulo. Cadê? É como se tu pegasse o retângulo e entortasse ele pro lado, mas a área vai continuar sendo a tua base vezes a tua altura, pro paralelogramo. Então seguimos. De paralelogramo era isso. Acho que vale a pena destacar, então, principalmente essas duas propriedades aqui, que é dos lados serem paralelos e, além disso, que são congruentes. Depois do paralelogramo, tem o losango. E o losango, o que, que ele é? Ele é uma figura que tem, assim como... Percebam como tudo que eu estou falando para um vale para os próximos. Ele também tem os lados paralelos. Ó, os lados opostos são paralelos. Só que ele tem mais uma propriedade, que é os lados são iguais. Então, num losango, todos os lados são iguais. E a gente chama ele de equilátero. Assim como um triângulo equilátero tinha os 3 lados iguais, o losango é equilátero porque vai ter os 4 lados iguais. E de propriedades que tem legal do losango é o seguinte, que as diagonais elas se cruzam formando 90 graus. Isso é uma propriedade interessante. E também que as diagonais são bissetrizes. Então, por exemplo, vamos ver se vocês pegam a ideia de novo. Se esse ângulo vermelho aqui, eu te falar que ele mede 30, quanto esse ângulo aqui? Esse outro aqui. 30 também, porque a bissetriz, a diagonal é uma bissetriz, e vai dividir o ângulo bem ao meio. Meu Deus, a minha letra tá horrível, pelo amor de Deus, mas perdoa, rapaziada. E como o losango ele tem os lados paralelos, ele também é um paralelogramo. Tudo que valia para o paralelogramo vale para ele. Então, quanto que vale todo esse ângulo vermelho aqui, do lado de cá? 60. Isso mesmo, Gabriel. Boa. Então, vocês já pegaram a ideia. E assim, esse ângulo aqui que eu vou fazer agora em roxo vai ser igual a esse ângulo aqui. E aí, mais alguém? O Gabriel já falou. Mais alguém? A Laura também tinha comentado. Agora eu quero que a Andrea ou a Luana falem. Vocês têm alguma ideia de quanto que seria esse ângulo roxo aqui? Se aqui vale 60, aqui vale 60, quanto que vai valer nesses dois ângulos aqui? Vocês têm um palpite? Só um minutinho. Ó, todos eles têm que dar 360, os 4 ângulos. E tu já tem 60 de um lado e 60 do outro. Então você vai tirar 60 menos 60. Aí, isso vai dar 240, que são os dois juntos. Você perguntou aí, André. Os dois juntos vai dar 240. Só que como são dois, a gente divide por dois, já que eles são iguais. E aí cada um deles vai ser ali que o Gabriel falou, 120. Pegou a ideia? A minha letra tá horrível, né? Eu não aprendi ainda a desenhar com esse mouse. Mas o que importa é tentar, família. Ah, beleza. Então fechou. E aí, a área do losango tem uma coisa que é muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui no Paint, que é o seguinte. Vocês percebem que se eu fizer aqui as diagonais e elas se cruzam formando 90 graus, percebe que eu tenho aqui uma diagonal. A grande eu vou chamar de D e a pequena eu vou chamar de Dzinho. E elas formam 90 graus. Elas vão formar 4 triângulos retângulos. Perdão, retângulos.
Então são 4 triângulos aqui retângulos. E além disso, como é um paralelogramo e as diagonais elas se cortam bem no meio, eu vou dizer que esse pedacinho vale d sobre 2. Diminuir aqui o tamanho. D sobre 2. Embaixo também vale d sobre 2. E a mesma coisa vale para a base grande. Vai ficar d sobre 2 e d sobre 2. O d maiúsculo. E vocês lembram que a área de triângulo é base vezes altura. Então, a área de um triângulozinho seria d sobre 2 vezes dzão sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Dividido por 2. Isso seria a mesma coisa que d vezes dzinho sobre 8. Só que como são 4 triângulos, então tu multiplica por 4. Aí simplificando 4 com 8, vai ficar d vezes dzinho sobre 2. E é dessa parte que vem a área do losango. D sobre dzinho sobre 2. E assim como no trapézio, eu quero que vocês pensem sempre nisso. Esqueceu da fórmula, transforma em triângulo, faz a base média. Tentem ter esse feeling de, tipo, não decorar a fórmula, sabe? Ou se decorar a fórmula, não ficar refém dela. Porque às vezes pode esquecer, todo mundo esquece. Esses dias eu esqueci do meu aniversário, então, tipo, acontece, né, família? Todo mundo esquece de alguma coisa. Chegando quase no final, o retângulo, que infelizmente eu esqueci e rabisquei aqui por cima. O retângulo, ele vai ter todos os ângulos retos. Retângulo, assim como o paralelogramo era de lados paralelos, agora retângulo é de ângulo reto. Todos os ângulos são retos. A propriedade dele é que as diagonais são iguais. Então, se tu fizesse uma diagonal aqui, minha diagonal tá bem torta, família, mas ignora. Tá horrível, pelo amor de Deus. Ignorem isso, mas se eu fizesse a diagonal retinha, elas seriam iguais. E a área eu mostrei no aplicativo ali para vocês, base vezes altura. Expliquei lá a história dos gregos, que colocavam os quadradinhos de 1 metro quadrado, enfim. É isso. E posso seguir, então? Não sei se eu tô falando muito rápido, é que eu tô com medo de não dar tempo de fazer os exercícios. Mas posso seguir? Alguém ficou com dúvida? Beleza. E agora o famigerado, o quadrado. O quadrado é sem comentários, rapaziada, porque assim, ó, o quadrado ele tem os lados iguais, os ângulos retos. Acho que quadrado vocês desenham desde que vocês têm, sei lá, 4 anos de idade, vocês já desenham um quadrado. Então, eu não tenho muito o que falar dele, porque tudo que vale para os outros vai valer para o quadrado. Então, tipo assim, ó, vou voltar aqui. As diagonais do quadrado são iguais. As diagonais do quadrado vão formar 90 graus. As diagonais do quadrado vão ser bissetrizes. Vamos voltar aqui. O quadrado é equilátero, porque os lados são todos iguais. Os lados são paralelos, são congruentes. Os ângulos são todos 90 graus, então são congruentes. Então tudo que valeu até agora vai valer para o quadrado também. Por isso que eu botei sem comentários. E para ficar mais sem comentários ainda, pelo amor de Deus, a guria não sabe contar. Eu reparei isso agora. Eu fui pesquisar uma imagem de quadradinho de 8 para botar na aula. Aí eu já me deparei com esse triângulo, né? Já fiquei meio pô, triângulo, mano. Aí a guria veio aqui, ó, pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até contei de novo, mano. A guria não, sei lá, não sabe contar, enfim. Seguimos. E daí esse diagrama absurdo aí que eu fiz pra vocês, só pra mostrar que eu não sei se vocês já tiveram conjuntos. Conjuntos é um negócio que assusta muita gente. Mas eu quero que vocês imaginem que eu tenho uma caixa e que eu boto todas as figuras dentro, como se fossem tipo desenhos assim das figuras. Desenho de trapézio, de paralelogramo. E essa é a minha caixa, com paralelogramos, retângulos, quadrados e losangos. Eu posso te dizer com certeza que todo paralelogramo é um trapézio, que todo retângulo é um paralelogramo. Percebam que é como se eu estivesse afunilando até chegar no quadrado. Então, um quadrado, ele é um trapézio, um quadrado é um paralelogramo, um quadrado é um retângulo e um quadrado é um losango. E o vestibular pode... Aí a cara da UFSC fala isso, tipo, todo quadrado é um losango. Verdade. Agora, se o vestibular falar que todo losango é um quadrado, tá falso, porque ó, é como se tu tivesse aqui um losango
que não é um quadrado. Então você pensa, não sei se você já viu, alguém já viu esse diagrama alguma vez na vida, em conjuntos? Aquelas bolinhas lá de conjuntos? Sim. Então, se vocês ficarem na dúvida quando eles fizerem essas perguntas de todo paralelogramo é um retângulo, todo losango é um paralelogramo, tentem lembrar desse esqueminha e lembrar que à medida que tu vai afunilando, significa que as coisinhas que estão aqui no meio, elas são todas as outras que vieram antes, tá? Então, por exemplo, deixa eu vir aqui, ó. O paralelogramo tem lados opostos paralelos, então ele é um trapézio também, porque o trapézio tem aqui, ó, as bases paralelas. Mas o trapézio não é um paralelogramo, porque o trapézio ele só tem um par de lados paralelos e o paralelogramo tem dois. Então, tentem, eu sei que é meio confuso, mas tentem pensar nesse diagrama que a cara da UFS quer cobrar isso daqui. Sem se demorar muito, já gastei uns 20 minutos. Vamos para os exercícios. Todos selecionados do nosso querido Enem, ou não tão querido, talvez até odiado por alguns. A1, vocês conseguiram fazer? A Andrea conseguiu. Luana também, então essa acho que dá para ir um pouco mais aceleradinho, que eu imagino que não devem ter tido problema. Então fala, o Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto de seus clientes. Aí é um blá 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 que o Enem bota, né? E ele estuda comprar unidades de dois tipos de aquecedores. O modelo A, e eu gosto sempre de anotar os dados. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então tem o modelo A, que consome 600 gramas por hora de propano. E aí só para, tipo, não que vocês tenham que saber isso na aula de matemática, né? Mas é a cara do Enem às vezes misturar com química. Então, só lembra lá que o propano da química orgânica, 3 carbonos e tal. E ele cobre 35 metros quadrados. Vou botar metros quadrados. E o modelo B, ele consome 750 gramas por hora de propano e ele cobre 45 metros quadrados. Isso é muito legal no Enem de tu anotar os dados, porque às vezes o texto ele é um pouco maior do que isso, e daí tu pode se confundir. Aí, continuando. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura. Ou seja, se tu vai instalar o modelo A, tem que ser num espaço com menos do que 35 metros quadrados. É a mesma coisa para o B, menos que 45. O fabricante indica, tá? E Jorge vai instalar uma unidade por ambiente. E quer gastar o mínimo possível, óbvio. Com gás. Ele não é trouxa. E claro que aqui, ó, percebam que logicamente. Quer dizer, o Enem não, às vezes pode fazer uma cagada, mas tipo. Percebe que para cobrir mais área, ele gasta mais propano. Mas isso é só um detalhe. Vamos para a questão sem ficar viajando muito. Aí ele fala: a área do salão que deve ser climatizada está aqui nessa planta baixa. Então, qual que seria o caso dessa questão aqui? Se ele vai instalar um por unidade, ele vai instalar 4, porque são 4 unidades. Só que tu tem que saber a área de cada uma dessas unidades para te conseguir, como é que fala? Nossa, agora deu um branco. Para te conseguir saber qual modelo vai usar. Então vamos começar pela área 1. É um retângulo, lado 5, base 5, altura 8. 8 vezes 5 é a área, que vai dar 40 metros quadrados. Tranquilinho? Eu vou botar aqui, área 1, 40 metros quadrados. Na 2, eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só. Se tudo isso daqui vale 14 e esse pedacinho vale 8, o lado aqui do meu 2 é 6. Porque, ó, esse pedacinho valendo 6 e esse pedacinho valendo 8 vai dar os 14 de todo o meu lado grande. Tranquilinho? E percebe que a parede aqui ela continua, então aqui é 5. É a mesma base da área 1.
E daí você faz base vezes altura e descobre que a área 2 é igual a 30 metros quadrados. Até aí, tranquilo? Ninguém com dúvida? Seguimos. Agora vamos aqui para a área 3. Deixa eu ver o que aquela hora. Ah, tá. Tranquilo também. Se tudo isso daqui vale 9, ó, todo esse negócio aqui vale 9, mas esse pedacinho aqui vale 5, significa que esse pedaço aqui que sobrou vale 4. 4 mais 5 dá 9. Então, na área 3, vai ser 6 vezes 4, 24 metros quadrados. E, para dar uma, sei lá, uma leve dificultada, a área 4 o que, que é? É um trapézio. Vocês conseguem reparar que é um trapézio? Ó, tem os lados paralelos, mas aqui os outros dois lados não são paralelos. E aí vai ficar o seguinte: você tem o trapézio, que uma base dele aqui vale 6. Então, a área. Uma base vale 6, a outra base vale 4 e a altura vale 7. A altura aqui do trapézio. E tudo isso dividido por 2. Então, você vai descobrir que a área 4 é igual a 10 vezes 7, que dá 70, sobre 2 é igual a 35 metros quadrados. Beleza, agora a gente tem aqui as áreas das regiões. E ele diz o seguinte: o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura. Então vamos lá. Na área 1, vocês instalariam o modelo 1 ou 2? Nessa área 1, que deu 40 metros quadrados. Ah, é modelo B, né? Desculpa, perdão. Modelo B, isso. Então na área 1, viajei aqui. Na área 1 vai ser o modelo B. Na área 2, 30 metros quadrados, eu colocaria o modelo A. Na área 3, a área também é menor, 24, dá para colocar o modelo A, porque o modelo A cobre 35, então 35 é maior que 24, tá tranquilo. E na área 4, agora essa aqui é a pegadinha que o Enem faz para vocês. Qual vocês colocariam na área 4? A área 4 deu 35 metros quadrados e o modelo A cobre 35 metros quadrados, então eu acho que é o modelo A, né, rapaziada? B? Por que a André colocou B? Será que a André me explica por que ela colocou B? Eu tô pensando em colocar o A. Isso, exatamente, porque tem que ser menor. Muito bom, André. E esse é um negócio que pode às vezes passar batido, sabe? Tipo, sempre tomem cuidado. Isso, exatamente. Menor. Sempre tomem cuidado com isso. Então, tranquilinho, vi que vocês pegaram, vocês estão voando alto demais. O pouso do rodo fica até contente. Gabarito letra C, 2 unidades A e 2 unidades B. Posso seguir para a próxima questão? Laura, Luana, posso? Beleza. Ninguém fica para trás aí comigo. Vamos de questão 2. Essa vocês conseguiram fazer? Essa tem uma sacada muito massa que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se alguém de vocês pensou igual eu. Você errou? Tá, eu vou mostrar para vocês então. A cerâmica constitui-se de um artefato bastante presente na história da humanidade, blá blá blá. Textinho. E fala que a elevação da temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de 20%. E, gente, nas dimensões lineares. Guarda esse negócio. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou viajar, talvez eu extrapole o meu tempo, mas eu vou viajar porque isso vale muito a pena. A UFSC cansa, tá? Cansa. A UFSC cansa de cobrar isso. Imagina que eu tenho aqui um retângulo de lado 10 e 20. E eu disse
que o meu lado, agora eu tenho um retângulo menor. É um retângulo também, só que o lado aqui vai valer 5. Vocês lembram de semelhança? O que a gente fazia na semelhança? Quanto que vai valer o meu novo lado? Esse lado aqui, o maior, no triângulo pequeno. Por semelhança. 10, exatamente. Porque, ó, o lado pequenininho é 5, está para o lado do grandão, assim como o lado x aqui do pequenininho está para o lado maior do grandão. E aí você faz isso e vai descobrir que o x igual a 10. Só que se eu te perguntar sobre a área, olha o que vai acontecer aqui curioso. A área desse daqui é 200 metros quadrados, 10 vezes 20. E a área desse daqui vai dar 50. Só que, se eu diminuir o lado pela metade, por que a área diminuiu 4 vezes? Por causa disso, rapaziada, presta atenção. Quando eu estou falando de dimensões lineares, eu tenho aqui a nossa razão de semelhança. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver se tem espaço. Tá, esquece isso aqui. A nossa razão de semelhança linear, que eu fiz com a razão entre os lados, isso dá 1 meio. Então significa que o meu triângulo grande, as dimensões lineares, que são a altura e a base, elas são 1 meio, são a metade. Só que a área ela não é linear, ela é o quadrado. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar 1 meio de um lado vezes 1 meio do outro. Porque quando você está falando de área, você tem que falar de duas dimensões. Lembra? Metros quadrados. Então a razão também vai ser ao quadrado. E daí você vai chegar em 1/4. E de fato, olha só, a área deles diminuiu em 4 vezes. Então a razão é de 1/4. Vocês repararam nesse detalhe? Ele é muito interessante, cara. A UFSC já cobrou algumas vezes isso, de perguntar se eu diminuir o lado pela metade, a área diminui pela metade. Não. Sempre, quando tu está falando de área, é aquela proporção ao quadrado. Se tu está falando de volume, é ao cubo. Você tem que sempre pensar na unidade. Se aqui é metros quadrados, a razão tu tem que fazer elevado ao quadrado também. Deu para pegar essa ideia? Ela não é muito fácil de se visualizar de primeira, mas ela é bem importante que vocês tenham na cabeça. Então vamos voltar aqui para a questão, porque agora a questão vai ficar fácil demais. Olha só. Eita. Então olha só. Suponha que uma peça possui base retangular e os lados mediam 30 e 15, certo? Então o que você tem aqui? Um retângulo. Eu vou fazer dois e já vou explicar o porquê. Que mede 30 e 15. 30 e 15. Só que eu vou escrever de outro jeito e ver se vocês concordam. 100% da base seria a minha base inteira e 100% da altura. Vocês concordam com... Se não concordar, pode falar, tá? Tipo, eu não entendi de onde que veio esse 100%. Lembra que 100% é como se fosse o todo. Então, ó, é como se eu pegasse a minha base por toda a minha base. Se alguém não entendeu, eu vou escrever de outra maneira. Por isso que eu preciso que vocês falem. Eu consigo escrever de várias maneiras isso daqui. Vocês entenderam por que é 100% da base? É porque eu tinha... Antes era 100%. Só que reduziu 20 as dimensões lineares. Se reduziu 20, foi para quanto? Quanto que sobrou? Se eu tirei 20%? 80. Então agora eu tenho 80% da base e 80% da altura.
E agora eu vou calcular a área dessas duas peças, tá? E eu quero que vocês lembrem que, então essa daqui vai ser a área 1, deixa eu fazer aqui em roxo, área 1, que é igual a base vezes a altura. E 100% é a mesma coisa que 1. Lembra que 100% é igual a 1? Vocês lembram, né? Eu posso revisar também, que isso, tipo, eu tô falando como se vocês lembrassem. Mas se não lembrar, tudo bem. Que, ó, 100% é a mesma coisa que 100 por 100. 100%, que dá 1. Tranquilo? Então, a área 1 vai ser 100%, que é 1, da base, vezes 100% da altura, que é a própria altura. Deu base vezes altura. E a área 2 vai ficar assim, ó. 80% da base é igual a 0,8 da base, que é, ó, 80% é a mesma coisa que 0,8. Mas se quiser eu volto e faço rapidinho, que isso não tem problema, tá, gente? Vezes 0,8% da altura. E isso, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64 BH. Até aqui tranquilo? Todo mundo tá comigo? Só que 64 eu vou escrever como 0,64 eu vou escrever como 64% de BH. Pode ser? Pode. Beleza, André. Se tu deixa, eu faço. E agora pensa comigo o seguinte. Se aqui na área 1 era 100% e agora é 64, quanto que reduziu nesse caminho? Eu tinha 100 e agora é 64. Quanto que reduziu? 36. Então a minha área reduziu em 36% e não 20. Como eu suspeito que alguns de vocês podem ter marcado a letra B, achando que se é 20% é 20. Cara, é que é fácil depois que tipo te falam isso, né? Mas ter essa sacada é difícil. Deixa eu ver se eu acertei. Ô, Laura, tu colocou a letra B? Até quem mais errou? Tipo, alguém colocou alguma letra? Alguém chutou alguma coisa? Que eu chutaria a letra B se eu não tivesse pensado na. É, mas agora vocês sabem, agora não vão mais errar. Quando meu professor me explicou isso no terceirão, parecia que tipo, eu tinha descobrido a roda, sabe? Todo mundo voltou a B, mano. Sabia, tinha certeza. Então vamos lá. Vamos na 3. A 3, alguém conseguiu fazer? Conseguiu, a Andrea conseguiu. Beleza. Então vamos lá. Ele falou aqui de um forro de tecido, mostrou aqui as dimensões, e pelo que eu entendi, e vai encolher, que nem a história da cerâmica. Só que agora ele não está perguntando área. Ele tá, quer dizer, está perguntando área, mas de um jeito diferente, né? Não em porcentagem. E ele pergunta qual que é a área perdida do forro. Tu concorda que a área perdida. Vocês concordam? Eita. Que a área perdida seria mais ou menos isso? Essa área aqui, mais essa área aqui, mais essa área aqui? Vocês conseguiram visualizar isso? Só a Andrea falou que conseguiu, por isso que eu tô perguntando. Gabriel, Laura, Luana. Beleza. Então, a gente, para descobrir qual que vai ser a área perdida, que é a área que encolheu, tem que somar todas essas três áreas. Então, o negócio vai ser o seguinte: se tudo isso daqui vale 5 e esse pedacinho vale x, eu vou chamar de 5 menos x. Esse pedacinho aqui.
E a mesma coisa aqui em cima. Se tudo vale 3 e esse pedacinho vale y, eu vou chamar esse pedacinho de 3 menos y. Eu vou até fazer aqui, ó, marcar em vermelho para ficar bem visível. Esses pedacinhos aqui. E agora eu vou calcular as áreas separadas. Então aqui, a base é 5 menos x. Vou chamar de área 1. É 5 menos x vezes y, que é a altura. A área 2 vai ser x vezes y. Ó, base vezes altura. E a área 3 vai ser 3 menos y vezes x. Até aqui tranquilo? Vou seguindo, qualquer coisa me chama. E para eu descobrir a área que encolheu, ela é igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que vai ser igual a somar tudo isso. Então aqui vai ficar 5, ó, fazer a distributiva aqui do ladinho, pera. 5 vezes y, 5y, menos xy. Mesma coisa aqui embaixo. Opa. É igual 3x, distributiva, menos xy, que é a mesma coisa que yx, né? Só inverter aqui a ordem. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, vamos somar agora a área 1, área 2, área 3. Vai ficar 5y menos xy mais xy, que aqui eu vou colocar em outra cor só para diferenciar aqui a área 2. E agora em verde, 3x menos xy. Então a área total vai ser 5y mais 3x. E aqui, ó, menos xy com mais xy vai cancelar. E vai sobrar só menos xy. Gabarito letra E. Tranquilinho essa questão? Eu tô ansioso para seguir para 4, cara. A 4 eu acho, pelo menos eu acho ela difícil, né? Por isso que eu botei como a última. Então eu vou seguir aqui para 4. Essa eu até quero conversar mais com vocês. Eita, já mostrei o gabarito, que bosta. Tanso pra caramba. Se vocês fizerem essa 4, cara, essa eu achei uma questão bem trabalhada. Achei ela muito boa mesmo. Eu gosto de questões assim porque, cara, ela vai mexer com triângulo, vai mexer com quadrado. Então vamos lá. Vai mexer com regra de 3, se eu não me engano. Não lembro se vai mexer. Mexe com bastante coisa. Ó, para decorar a fachada de um edifício, o arquiteto projetou a colocação de vitrais. Vitral é aquele negócio que tem muito em igreja. No caso, em edifício eu não vejo muito. Mas enfim, uma peça de vidro que tem cores diferentes. E vai ser um quadrado de lado 1 metro. Então, primeira coisa, anoto aqui os dados. Que o lado do meu quadrado, esses lados aqui, vale 1 metro. No Enem não tem muito espaço, né? Então, acho que não pode levar lápis. Pelo menos eu lembro que não tinha, eu não levava lápis. Então, faz ali com a canetinha por cima. Aliás, esse é um negócio que dava. Agora eu lembrei, mano. Oh, dava raiva pra caramba, velho. Eu escrevia a redação, daí eu errava tudo, daí eu tinha que rabiscar tudo e escrevia. Nossa, ainda bem que eu não vou ter que fazer, mas. Ainda é só caneta ou pode levar lápis? Vocês sabem disso ou não? Cara, que desgraça, mano. Pô, quem inventou essa regra é muito infeliz. Só acho isso, mas enfim, seguimos. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Ponto médio divide o lado no meio. Então agora eu vou fazer aqui em vermelho. Significa que esse pedacinho aqui
E esse pedacinho aqui vale meio. Meio metro, que eu vou chamar de 0,5 metros. O pedacinho vermelho. Seguimos. AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. E continuamos anotando os dados. Eu gosto muito desse método, vocês já devem ter percebido, né? Principalmente se tratando do Enem, que são textos às vezes um pouco maiores. Viu uma informação, vai anotando. Não para, tipo assim, ó. Porque às vezes tu lê o texto inteiro e tu se confunde, porque é muita informação. Então, lê um pedacinho, teve informação, para, anota. Lê outro pedaço, para e anota. Então, fazer aqui também. AP e QC, eu vou fazer em roxo, que seria esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer do lado de cá. Então, o roxo, ele vai valer 0,25 metros, que é 1/4. Por enquanto, eu anotei os dados. Até aqui, tranquilo? Beleza. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada. Então, a parte sombreada custa R$ 30. Deixa eu colocar aqui no canto. Tá, vou botar assim mesmo. E a parte clara custa 50. Só para anotar aqui os dados. Beleza. Por metro quadrado. Importante lembrar isso, né? E aí a questão chega direto ao ponto. O que a questão quer? De acordo com esses dados, qual o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? E aí você pensa, ferrou, né? Tem um monte de figura torta e estranha. Esse quadrilátero todo bizarro aqui, todo convexo. Você fica meio, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí eu quero que você pense comigo o seguinte. Essa figura ela tá bem simétrica, ó. Percebe que é sempre os pontos médios, então ela é simétrica. Significa que esse lado branquinho aqui é igual a esse. Se tu dividir aqui ao meio, as duas partes vão ser iguais. E olha só o que eu imaginei. Eu vou refazer. Eita. Eu vou refazer esse triângulozinho aqui, ó. Vocês repararam que eu tentei, não ficou exatamente igual, mas eu tentei reproduzir esse triângulo APIB. Conseguem enxergar? Eu como se eu tivesse pegado ele, esse triângulozinho aqui vindo para cá. E a questão me falou, na verdade, que a base vale 0,25 e que a altura ó. E daí isso é um negócio que eu gosto dessa questão porque a gente está acostumado com triângulos bonitos, né? Isso é um triângulo medonho, é um triângulo todo feio. Tanto é que a altura ela não vai estar nem dentro do triângulo, a altura está fora, ó. Que é, lembra da definição, por isso que é importante ter a definição, não se apegar só com a imagem. A altura ela vem do vértice até a base. Só que no caso aqui a base tem que prolongar, né? Porque a base não chega. Então a altura é 0,5 metros. Então aqui, ó, a altura do triângulo que vai da base até aqui o vértice, 0,5. E a área de triângulo vocês sabem, é base vezes altura sobre 2, que vai ser 0,25 vezes 0,5 dividido por 2, que é igual a 0,25 vezes aqui 0,5 por 2 também dá 0,25, e você vai chegar que a área é igual a 0,06. Ou melhor, vou fazer de um jeito diferente. Perdão, galera. Assim ficou chato. 0,25 é 1/4. E 0,5 é 1/2. E tudo isso
dividido por 2. Então é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Vou escrever assim para ficar mais prático. Ó, vou reescrever a fórmula aqui em cima. Área é igual a base vezes a altura sobre 2. Tranquilinho? Temos 5 minutos ainda, vamos dar. Então a área resultante aqui vai ser multiplicação de fração, é só multiplicar os números aqui. Então vai ficar 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 1 sobre 16 metros quadrados. Tranquilo? Até aqui tudo certo? Essa vai ser a área de um triângulozinho. Isso aqui é a área de um triângulo. Só que são 4. São 4 triângulos. Então, qual que vai ser a área branca? A área branca vai ser a área clara, né? Vai ser 4 vezes a área do triângulo, que é 1 sobre 16. E isso vai dar 1/4 de metros quadrados. Até aqui tudo certo? Beleza. Só que a área do quadrado, que eu vou fazer aqui em roxo, a área do quadrado é o lado ao quadrado, ou base vezes a altura, mas quadrado, a base é igual à altura, né? 1 vezes 1, que vai dar 1 metro quadrado. Só que esse 1 metro quadrado, ele tem a parte clara e tem a parte escura. Então reparem que se a parte clara vale 1/4, a parte escura a área escura vai ser a área total menos a área clara. Conseguem visualizar isso? Então vai ser a área escura, vai ser a área total, que é 1 metro quadrado, menos a área clara, que é 1/4. Deu de visualizar até aqui? Esse raciocínio que eu fiz, ó, vou recapitular. Eu tinha toda a área aqui que dá 1 metro quadrado, 1 vezes 1. Só que a área clara já deu 1/4. Então, para descobrir a área escura, eu vou fazer a clara, quer dizer, vou fazer tudo menos a clara e vai sobrar só a escura. Então, vai ficar 1 menos 1/4, que é igual. Aí faz aqui o mínimo, né? O mínimo é 4. Isso vai dar 4 por 1, 4, vezes 1, 4, menos 1. Ó, 4 dividido por 4, 1, vezes 1. Isso vai resultar em 3/4 de metro quadrado. Então, finalmente, para finalizar, descobrimos a área clara e a área escura. E agora uma regrinha de 3 rápida só para a gente terminar então aqui. A área clara custa 50. Então, R$ 50 está para 1 metro quadrado. X reais estarão para 1/4 de metro quadrado. Então, x vai ser 50 sobre 4 reais. E fazer a mesma coisa agora no lado de cá, que é R$ 30 a área sombreada. Então, R$ 30 está para 1 metro quadrado. Y reais, vou chamar aqui de Y, está para 3/4. Então, meu Y vai ser 30 vezes 3/4. E isso vai dar igual 90 sobre 4 reais.
Então agora a gente sabe o custo da área clara, que vai ser isso. Desculpa se eu tô acelerando, tá, galera? É porque eu não quero comer o intervalo de vocês. Então, mais um minuto e eu acabo. Se ficar dúvida, pode me chamar no privado ou interromper, que daí eu volto. Mas a gente pegou, então, fez uma regra de 3 para achar o custo da área clara e da área escura. E o custo total vai ser 50 sobre 4 mais 90 sobre 4. Como são frações de mesma base, ó, sobre 4, a gente soma tudo, vai ficar 140 sobre 4 reais. 140 dividido por 4 dá 35. Então, o custo total para fazer um vitral vai ser 35 reais. Ufa, consegui acabar um minuto atrasado. Conseguiram pegar, gente, de coração mesmo. Essa questão eu coloquei por último porque realmente ela é mais difícil. Mas para destacar aqui, de trabalhar com triângulo, trabalhar com quadrado, trabalhar com regra de 3. Esse é o Enem. Essa é a questão típica do Enem. Tipo, então, tipo, se não entendeu, se alguém não entendeu, tipo, pode me chamar, fica tranquilo, sabe? Só a André entendeu. Acho que o complicado é mais entendeu. O resto, a Luana e a Laura estão aí. Beleza. Então, tamo junto, rapaziada. Foi um prazer aí estar com vocês. Nos vemos semana que vem. Um beijo no coração. Bons estudos aí durante a semana. E acho que é isso. Seguimos aí. Para a próxima semana eu não lembro qual que vai ser o assunto, mas até amanhã de manhã eu já estou postando o guia de estudos para vocês. E vou lá assistir Figueira e Havaí, porque pá, né? Clássicozinho tem que assistir. Torcer pelo Figueira. Mané que é mané, tem que escolher algum lado quando tem clássico, né? Então é isso aí, gurizes, gurizas. Beijo, falou.